Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para uma aula de matemática falando do aprender sempre, do quinto ano. Eu sou a professora Aline e nós vamos comentar hoje um pouquinho sobre a sequência 6, atividade 4, página 38. Corre lá, pega o seu aprender sempre e vamos acompanhar essa aula junto comigo para você entender tudo o que nós vamos falar hoje. Então, nesta aula, galera, nós vamos trabalhar um pouquinho aí as questões referente a medidas, porém, nós vamos também enfatizar a equivalência, tá bom? Então, vamos lá, vamos comigo. Igor, Ana Clara, Robson e Maria Rita decidiram comparar números que podem estar representados na forma decimal. Para isso, Robson registrou no quadro os números que ele observou em um rótulo de produtos e verificou que existem números diferentes que representam a mesma quantidade. Agora, ajude Robson a identificar no quadro pintando. Letrinha A. De azul, o maior número registrado em cada linha. De vermelho, os números diferentes que representam a mesma quantidade. Então, tá muito fácil essa atividade, basta nós lembrarmos aí dos números decimais. Então, quando a gente fala em números decimais, a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente pode escrever o número decimal de forma abreviada. Então, por exemplo, quando eu olho aqui essa primeira linha da minha tabela, eu tenho de um lado 1,5L, que significa litro, tá? Isso aqui é um L de letra minúscula. E aqui desse lado eu tenho 2 litros. Então, aqui desse lado, 1,5 não representa só 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ele representa meio, ou seja, 500, 500 ml, meio litro. Então, nós temos que lembrar que os números decimais, em alguns momentos, nós escrevemos eles, podemos dizer aí que de forma abreviada. Eu não preciso colocar os outros 2 zeros para saber que isso daqui é o 500. Nós já ficamos entendendo isso a partir do momento em que nós conseguimos compreender que, por vezes, nós escrevemos de forma abreviada. Para ele ser 1,5, de 1, 2, 3, 4, 5, de 5 unidades, teria que estar escrito aqui 1,005, Então, nós conseguimos aí identificar que esse daqui é 5 de 500, tá bom, galera? Desse lado, nós não temos uma vírgula, nós já temos o número inteiro, 2 litros. Então, o que nós temos que fazer primeiro? Descobrir primeiro qual é o maior número registrado em cada linha. Então, nós temos uma tabela e nós temos aí, colocando algumas linhas nessa tabela, valores de um lado e do outro. Então, nessa primeira linha aqui, quem é maior? 1,5, ou seja, 1 litro e 500 ml, ou 2 litros? Esse 2 aqui é a mesma coisa, galera, é um número inteiro. Então, eu sei que 2 litros, na verdade, significam 2.000 mililitros, Então, 2.000 ml. Então, quem é maior? 1.500 mililitros ou 2.000 mililitros? Vamos pensar nisso e vamos descobrir quem é o maior. Quando você descobre quem é o maior, você pinta de azul. Então, nesse caso, ficou bem facinho de distinguir quem era o maior. Você vai fazer isso na segunda linha, na terceira linha, na quarta linha e na quinta linha. Você vai olhar quem é o maior. Lembrando aí que o número pode estar escrito em decimal de forma abreviada. Então, você tem que lembrar qual é a regra dos números decimais, tá bom? Para você não confundir e achar que é uma quantidade menor e às vezes era até uma quantidade maior. Um outro caso que nós vamos ver, que é o da letrinha B, é que você vai ter que pintar de vermelho números diferentes, mas que representam a mesma quantidade, ou seja, são equivalentes, significam a mesma coisa, porém, às vezes podem estar escritos aí de formas diferentes. E vou dar uma dica, hein, galera?
existem dois números que vocês vão pintar que são diferentes, eles estão escritos de jeitos diferentes, mas que representam a mesma quantidade, tá bom? Então, olhem aí a segunda linha, vejam se está na segunda linha, se esses dois números são iguais e estão escritos de formas diferentes, se é o da terceira linha, o da quarta linha ou da quinta linha. E aí você vai pintar de vermelho os dois números que você achar, que eu já estou te dando a dica aqui que são dois, tá bom? E aí, de todas as linhas que tiver números maiores, né, você vai pintar o maior. No caso desse daqui, ó, galera, que são diferentes, mas representam a mesma quantidade, não tem maior e menor. Eles são iguais, só estão escritos de jeitos diferentes. Preste atenção nesse detalhe. Galerinha, chegamos ao final de mais uma aula de matemática. Hoje falando do Aprender Sempre. Espero que você tenha gostado, que você consiga aí identificar o maior número, o menor número que foi registrado e quando que os números são equivalentes, quando que eles são iguais. Tchau, pessoal! Até a próxima! Ah, não esquece de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, assim você ajuda o seu amigo também a entender um pouco mais sobre esse assunto. Até a próxima!